Madeirenses. Como não podia deixar de ser, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento a todos os que tornaram possível a realização da discussão, apreciação e votação do Orçamento e Plano de Investimentos para 2021. Funcionários, forças de segurança, comunicação social, deputados e membros do Governo. Um trabalho conjunto onde todos foram imprescindíveis e fundamentais para a sua conclusão. Por força das funções de Presidente da Segunda Comissão, desde 2016, tem-me cabido, em nome do PSD, encerrar este debate. Confesso que, analisando as minhas intervenções dos anos anteriores, há uma matriz que se tem repetido. Nada dramático. Mas não vou, desta vez, caracterizar a postura e atitude da oposição. Isso ficará para os comentadores oficiais e oficiosos e, em última análise, será alvo de uma avaliação por parte dos madeirenses. Não vou também, desta vez, falar da República, pura e simplesmente porque já não vale a pena insistir com o que não quer mudar. A atitude de lá para cá será sempre a mesma. Umas vezes mais nítida, outras vezes mais dissimulada. Independentemente dos protagonistas, dos partidos dos protagonistas, o comportamento não se altera. Resta apenas esperar que um dia, no futuro, não estejamos sujeitos a esta submissão imposta por lei, por tradições e por má vontade. Falemos então do futuro. Muito mais interessante, muito mais relevante. O futuro ao qual não podemos chegar tarde, com atraso, porque não temos esse luxo. O futuro que, necessariamente, por tudo o que estamos a viver, será diferente daquilo que, porventura, anteciparíamos há um ano atrás. E temos todos de ser diferentes e agir de forma diferenciada. Temos todos que ser excepcionais e adotar comportamentos de exceção. Em primeiro lugar, nós, os políticos, porque têm de ser os representantes da população a dar o exemplo. Não podemos perder tempo com quesilhas personalizadas, com cruzadas vingativas, com ajustes de contas que nos deixam exauridos e distantes. Distantes daquele que deve ser o nosso primeiro objetivo. Contribuir para a construção de uma sociedade melhor do que aquela que recebemos. Os órgãos de comunicação social. Pedra fundamental e basilar de qualquer sociedade livre e civilizada. Cabe-vos desempenhar funções primordiais no mundo em que vivemos. Informar os cidadãos, transmitir conhecimento, formar opinião. Tudo isto sem condicionamentos, sem agendas escondidas, assumindo as vossas posições, sejam elas quais forem, de forma clara, transparente, franca e corajosa. Os empresários, que continuando a arriscar, a fazer apostas e a investir, a inovar e a desenvolver as vossas organizações. Nunca como agora, a resiliência e a persistência que têm demonstrado são tão indispensáveis. O tempo não é de copiar, mas de fazer diferente. A pandemia demonstrou que as economias não podem assentar somente num setor. A excessiva dependência que decorre da monocultura leva à estagnação e à recessão, quando a procura por aquilo que se produz desaparece de um momento para o outro. Muito se tem falado de diversificação, pois agora este chavão, que muitos brandem sem critério, torna-se uma necessidade
incontornável. A academia, não me canso de repetir, reconhecendo o mérito, a competência e a qualidade de todos os que educam, investigam e trabalham na Universidade da Madeira, o tempo é de entrega total à sociedade onde estão integrados. Ainda que possa estar a incorrer em algum tipo de injustiça, a percepção que prevalece é de que a nossa academia tem vivido demasiadamente em si mesmada, virada para dentro, de certa forma afetada pela inércia das tradições, dos costumes, das práticas ancestrais e do quadro legal em vigor. Aqui também há que soltar amarras, caso seja necessário começar de novo, com outra natureza, outra forma, mas acima de tudo, com outra atitude. As famílias, a estrutura central da nossa sociedade, o refúgio que todos nós procuramos, a fortaleza que nos protege e alimenta e que hoje enfrenta desafios avassaladores. Uma vez mais, a sua resistência está a ser posta à prova de forma generalizada, universal e transversal. Vêem a saúde dos seus elementos ameaçada. Estão perante dificuldades económicas que imaginavam distantes. Sofrem com todo o tipo de dificuldades e obstáculos de transposição exigente. Daí que este teste, para ser superado, demanda que a solidariedade, a união e a cumplicidade vivenciadas dos núcleos familiares tenham de ser reforçados e estimulados. Só assim a desesperança poderá ser derrotada. Os madeirenses, todos sem exceção, pobres e ricos, urbanos e rurais, novos e velhos, todos são chamados a esta contenda. Sim, porque se trata de uma verdadeira contenda, não apenas contra esta pandemia e respectivos efeitos, mas contra a indiferença dos mesmos de sempre, contra os hábitos enraizados, contra mentalidades demasiadamente formatadas, contra paroquialismos exacerbados por um território pequeno e densamente povoado, contra o isolamento a que nos tentam condenar. A solidariedade que aqui já foi referida não deve renascer apenas no interior dos núcleos familiares. Deve sair e se espalhar por entre todos os que habitam nesta região. Diria mais, os tempos exigem solidariedade, apoio, colaboração e cooperação. Mas superior a tudo isto, os tempos obrigam a união. União, não unanimismo. São coisas completamente distintas. União não significa ausência de crítica. União não implica seguidismo. União não é monocromia. Como também colocou Blaise Pascal, a unidade que não tem na sua origem a diversidade é tirania. Quando falo de união, falo de partilha. De a partilha de um desiderato comum, de um objetivo maior, de um apelo coletivo que nos deve mover a todos e impelir num sentido único. Estando perante tão formidável desafio, temos de ser capazes de ultrapassar questiúnculas menores, pequenas invejas redutoras, minúsculos ódios pessoais que nos impedem de avançar e penalizam a nossa ação. Temos de ser capazes de pôr de lado pequenas diferenças que nos enfraquecem enquanto povo, egoísmos e preconceitos que nos fragilizam enquanto sociedade. Temos de deixar de ser os nossos piores inimigos. As palavras de Churchill são lapidares. Quando deixarem de existir inimigos entre nós, os inimigos externos
jamais serão capazes de nos fazer mal. As nossas características individuais, as nossas virtudes e defeitos particulares, as nossas opiniões pessoais e mesmo os nossos desejos e ideias, por muito conflituantes que possam ser, devem-se constituir como fatores de fortalecimento e enriquecimento e não motivos de discórdia e afastamento. É preciso que percebamos que há um bem maior, um objetivo superior, um fim para o qual devemos todos caminhar. E esse fim é o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, a nossa felicidade. Somos já tão poucos, e quão mais desunidos formos, mais débeis seremos. Menor capacidade de vencermos teremos. Não se trata de um apelo para que aqueles que pensam diferente desistam das suas convicções, que abdiquem das suas ideias, que calem as suas críticas, mas para que as utilizem para melhorar, para construir. Não as reduzam a armas de arremesso político. Não se contentem com vitórias de pirro, com ganhos momentâneos, que rapidamente se desvanecem na névoa dos dias seguintes. Não deslustrem as intenções de colaboração e cooperação com ameaças de denúncias infundadas e insultos gratuitos. Quem estende a mão ao adversário para depois cuspir-lhe na face, não está a ser sincero. Não procura um verdadeiro entendimento. Não caminha ao encontro, vai de encontro. Aproxima-se para ganhar vantagem e submeter, apenas está a pensar em si e não no bem comum. Considero a autonomia, a capacidade de decidirmos por nós próprios, a não dependência de vontades externas, a autodeterminação, o único caminho para alcançarmos o tal bem maior pelo qual temos de lutar e que temos de conquistar. A ideia de continuar de chapéu na mão e braço estendido é insuportável. E julgo que esta opinião é unânime. Repito uma vez mais, pela enésima vez, não queremos mais esmolas. Deixem-nos fazer. Não queremos mais migalhas. Deixem-nos decidir. Não queremos que nos outorguem com esforço e relutância. Deixem-nos decidir o nosso destino. Não precisamos que nos empurrem para a frente. Apenas não queremos ser empurrados para trás. O orçamento foi aprovado. Trata-se somente de um instrumento. Nele está mapeado o rumo e estão definidas as opções consideradas as mais indicadas para enfrentarmos os desafios que se nos apresentam. Porém, mais importante que ter um instrumento é aquilo que fazemos com ele. E isso não depende apenas do governo ou da maioria. Depende de cada um de nós enquanto membro de uma comunidade e de todos enquanto coletivo. Depende da nossa responsabilidade individual, da nossa capacidade de interagirmos, da soma dos nossos contributos e da nossa vontade de transformarmos intenções em ações. Divididos, egoisticamente divididos, seremos derrotados. Juntos, genuinamente juntos, superaremos a tormenta. Feliz Natal e um ano novo com muita saúde e prosperidade. Muito obrigado.